Moura para Concursos. Moura para Concursos foi montado especialmente para você que quer vencer, que quer conquistar a sua vitória. Você concurseiro deste país imenso e maravilhoso que luta para galgar um lugar de destaque. Moura Concurso agora é o seu passeio. E a partir de hoje, conte conosco para a sua vitória. Neste encontro de hoje, nós vamos iniciar um curso de Direito Constitucional. É um curso básico, mas um curso com noções fortes que serão capazes de levar você a marcar certo em sua prova de concurso. Nós iniciamos trabalhando com o conceito de Estado e de Constituição. Mas quando a gente fala em Estado e Constituição, a primeira pergunta que pode passar pela sua cabeça é: professor Moura, o que é Estado? Venha comigo que de uma forma bem simples, bem tranquila, eu vou lhe dizer o que é Estado. Consideramos Estado uma nação politicamente organizada. Toda vez que eu tenho uma nação e essa nação está politicamente organizada, eu tenho aquilo que chamamos de Estado. Mas veja um detalhe importante: não basta você saber o conceito de Estado. O mais importante é você saber que esse Estado possui três elementos básicos, três elementos essenciais para poder ser efetivamente um Estado. Venha comigo, vamos ver esses elementos do Estado. Quais são os elementos essenciais de um Estado? Para que eu tenha um Estado, eu necessito de três elementos. Quais são os elementos, professor Moura? O primeiro elemento é o elemento humano. Ao elemento humano nós chamamos de povo. O primeiro elemento é o povo. E o que é povo? Povo é o conjunto de pessoas que detêm um vínculo jurídico político com o Estado. Além do povo, eu vou precisar de um segundo elemento que eu chamo de território. O segundo elemento, portanto, é o território. Agora veja o que é importante você entender. O conceito jurídico de território não se confunde com o conceito geográfico. Juridicamente falando, território é mais amplo do que o conceito geográfico. Nós entendemos por território toda a porção, o espaço aéreo, o mar territorial e também as águas internacionais. Além disso, nós temos os navios, sejam civis em águas internacionais ou os navios e aeronaves que são militares. Esse é o conceito de território. Atenção para um detalhe importante. Muita gente pensa que embaixada faz parte do território. Cuidado! Embaixada não faz parte do território. Professor Moura, eu não entendi. É assim. Se você olhar em Brasília, a embaixada dos Estados Unidos, você vai entender perfeitamente que essa embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília, não é território americano, e sim território brasileiro. É evidente que essa embaixada está garantida, mas as garantias são dadas por um tratado internacional, chamado de Tratado de Viena. O terceiro e último elemento de um Estado, nós falamos que é a soberania. Alguns chamam de governo independente. Professor Moura, o que é soberania? Soberania é o poder de o Estado exercer a sua tutela, tanto na ordem interna quanto na ordem externa. Dessa forma, nós podemos entender que a soberania tem dois aspectos. No primeiro aspecto, é o poder do Estado organizar internamente. No segundo aspecto, é a independência desse Estado sendo respeitada no plano internacional, sendo respeitada pelos outros Estados. Se você agora pensar um pouquinho, eu tenho povo, eu tenho território, eu tenho soberania, portanto eu tenho Estado. Logo nós percebemos que o Brasil é efetivamente um Estado.
Então, nós podemos agora vislumbrar alguma coisa importante acerca do Estado brasileiro. Me acompanhe rapidamente, venha comigo para entendermos algumas coisas importantes sobre o Estado brasileiro. Quando eu falo do Estado brasileiro, eu preciso lembrar-me imediatamente da forma desse Estado. Da forma desse Estado. Qual a forma, professor Moura, do Estado brasileiro? Qual a forma de Estado? Eu vou brincar com você, para você memorizar facilmente. Olha para cá que eu escrevi de propósito a expressão forma de Estado, para você marcar duas letrinhas nesta expressão. A primeira letra é o F, a segunda letra é o E. Se nós juntarmos, vamos ter fé. Forma de Estado é ter fé. Se eu tenho fé, eu vou falar que a minha forma de Estado é o Estado simples, quando a minha fé é pura, quando a minha fé é simples. Então eu tenho o Estado simples, mas também eu tenho o Estado composto. Eu tenho o Estado composto. Aqui para nós vai nos interessar basicamente o conceito de Estado composto, porque é a partir daqui que nós vamos tirar a forma de Estado do Brasil. Na verdade, o Estado simples é aquele Estado chamado de unitário, em que o poder político está centralizado, todo ele, nas mãos do poder central. Já no Estado composto, também chamado de Estado complexo, eu vejo o poder político descentralizado. O poder político está repartido em outras porções. Por esse motivo, eu posso afirmar que o Estado composto, ele pode ser de dois tipos. Eu tenho o Estado composto chamado de confederação, abreviado, confederação. E eu tenho o Estado composto chamado de federação, chamado de federação. Professor Moura, o que é um Estado confederado? Confederação é a união, é a associação de dois ou mais estados. Entretanto, esses estados, ao se unirem, continuam com a sua soberania. E esta união, chamada de confederação, vai ser, na verdade, disciplinada por um documento internacional chamado de tratado. De forma contrária, a federação é a união de estados em que os estados que formam a união vão perder a sua soberania para um ente central, para um poder central, e vão ficar apenas com a autonomia. Como exemplo de federações, nós podemos citar aqui o que nos interessa mais de perto, a Federação Brasileira, o Brasil, BR é Brasil, e os Estados Unidos da América, USA. São exemplos de federação. Eu preciso agora trabalhar um pouquinho com o nosso macete. Eu falei que forma de Estado você tira o F e tira o E e faz fé. Quem tem fé, vence. Quem não tem fé, fede. A forma de Estado no Brasil é federação. A forma de Estado no Brasil é federação. Grave isso. Federação. Professor Moura, mas agora eu queria saber o que é Constituição. Venha comigo que eu vou lhe dizer o que é Constituição. Limpar o quadro do jeitinho que você gosta, para fazer tudo bonitinho. O que é Constituição? Se nós observarmos um conceito bem simplório de Constituição, nós vamos dizer que Constituição é a lei fundamental, é a lei básica, é a lei magna do Estado. Todo Estado tem que ter um conjunto de leis. Nós falamos da soberania. Então todo Estado tem uma ordem jurídica interna. Nessa ordem jurídica interna há que ter alguma coisa que organiza, que ordena
a maneira, a forma deste ordenamento jurídico interno ser elaborado. As normas que disciplinam tudo isto nós chamamos de Constituição, que é a lei fundamental. Para o seu concurso é muito importante você entender uma teoria do Hans Kelsen. Venha comigo. Hans Kelsen fez o seguinte: ele pensou no ordenamento jurídico do Estado como se fosse uma pirâmide e traçou essa pirâmide como o ordenamento jurídico do Estado. Pense, sendo aqui a Federação Brasileira. Se eu digo que aqui é o meu ordenamento jurídico, aqui é o ordenamento jurídico do Brasil, veja o que eu posso lhe fazer. No ápice dessa pirâmide, bem no topo da pirâmide, eu coloco a Constituição Federal, essa lei fundamental, essa lei suprema, essa lei maior. Abaixo da Constituição, e devendo respeitar essa Constituição, tendo os princípios fixados na Constituição, eu chamo de legislação infraconstitucional. Aqui eu tenho a legislação infraconstitucional. Tudo que vem abaixo da Constituição, tudo que está no bojo dessa base da pirâmide, são leis chamadas de infraconstitucional. É evidente que você já sabe que aqui você vai ter a lei complementar, você vai ter a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, você vai ter o decreto legislativo e você vai ter as resoluções. Além disso, você vai ter também as normas jurídicas secundárias, decreto, regulamentos, portarias, etc. Mas por enquanto, basta você entender que essa Constituição é a lei fundamental. E importante para o seu concurso, essa Constituição é chamada pelas bancas de concurso como norma sobre norma. Norma sobre norma. Professor Moura, por que a norma constitucional é uma sobrenorma? É uma sobrenorma simples. As normas infraconstitucionais deverão respeitar todos os aspectos traçados pela Constituição, pela norma constitucional, de forma que qualquer norma infraconstitucional que afronte, que desrespeite a norma constitucional, deverá ser afastada do ordenamento jurídico por ser inconstitucional. Assim, nós trabalhamos com o conceito de Estado, trabalhamos com o conceito de Constituição. Mas, continue comigo, porque temos mais alguma coisa que você precisa saber. É o seguinte: quando eu falo de Constituição, é importante eu entender qual a forma de governo que o Brasil adota. Professor Moura, eu já sei o que é Estado, eu já sei o que é Constituição, eu já sei que o Brasil é uma federação, agora eu quero saber qual a forma, e eu vou escrever para você, qual a forma de governo, qual a forma de governo que o Brasil adota. É muito simples você entender qual é a forma de governo que nós adotamos, porque é muito simples você entender quais são as formas possíveis de governo. Se você olhar a expressão que eu escrevi, forma de governo, você vai poder marcar comigo, e faça isso agora, 2 sílabas em cada, na expressão fogo. Se eu marcar fogo, eu vou me lembrar que a forma de governo é fogo. E veja um detalhe importante para você memorizar e nunca mais errar. Quando alguém está no fogo, esse alguém morre. Esse alguém morre. Quando se está no fogo, morre. Forma de governo é fogo. E no fogo, morre. Logo eu tenho monarquia e eu tenho república. A forma de governo do Brasil é república.
É o que está, aliás, no artigo 1º da nossa Constituição. O Brasil é uma república federativa. O Brasil é uma república federativa. O Brasil é uma república federativa. Artigo 1º de nossa Constituição. Estado, nação politicamente organizada com 3 elementos: povo, território, soberania, também chamado de governo independente. Constituição, lei fundamental, lei maior de um Estado. Kelsen traça a pirâmide e diz que essa Constituição é norma sobre norma, porque a partir dela as outras normas ditas infraconstitucionais deverão ser elaboradas e deverão respeitar os limites impostos, traçados, fixados pela norma constitucional. O Brasil tem uma forma de Estado chamada de federação. O Brasil tem forma de governo chamada de república. Agora, eu preciso dizer a você que o Brasil também é uma república federativa democrática. O nosso regime político, o nosso sistema de governo é democrático. É democrático. Nós somos uma democracia. Agora eu posso completar o artigo 1º. República federativa. E vai constituir-se um Estado democrático de direito. Continue comigo. Continue comigo. Porque eu vou trazer para você alguns conceitos fundamentais ainda de Constituição. Nós colocamos o conceito de Constituição. E eu falei para você da noção de Hans Kelsen acerca de Constituição. Mas eu preciso mostrar a você também que a noção de Constituição, na verdade, vai nos apresentar sentidos ou acepções diversos. Eu tenho diversos sentidos, eu tenho diversas acepções de Constituição. As mais importantes e mais cobradas no seu concurso serão as que eu vou falar aqui, e ao falar eu vou colocar para você alguns macetes para você não esquecer. Vou colocar para você algumas dicas para você não esquecer o que eu estou a lhe falar agora. O primeiro sentido de Constituição é o sentido que nós chamamos de sentido sociológico. Sentido sociológico. O sentido sociológico, ele foi delineado por Ferdinand Lassalle. Por Ferdinand Lassalle. O sentido sociológico de Constituição foi delineado por Ferdinand Lassalle. E veja o que é importante, para você não esquecer. Quando você for questionado em seu concurso sobre o sentido de Constituição elaborado por Ferdinand Lassalle, você vai matar facilmente lembrando disso. Quando eu falo em sentido, quando eu falo em sociológico, seguindo uma lógica jurídica, olha aqui, sentido começa com S, sociológico também começa com S, Lassalle tem 2 S. Sentido sociológico de Lassalle. O sentido sociológico é de Lassalle. Mas, professor Moura, o que caracteriza este sentido sociológico de Lassalle? Lassalle dizia que a Constituição é, na verdade, 2 constituições. Eu tenho uma Constituição, segundo Lassalle, real. Eu tenho uma Constituição efetiva. Mas eu vou ter também, eu poderei ter uma Constituição oficial. Uma Constituição escrita. Professor Moura, respire e me faça entender isso adequadamente. Ferdinand Lassalle dizia que o Estado tem uma Constituição oficial, uma Constituição escrita.
Mas quando essa Constituição oficial, essa Constituição escrita, não é respeitada pelo povo desse Estado, esse povo, na verdade, vai seguir, vai respeitar uma outra Constituição, que é, na verdade, uma Constituição real, uma Constituição efetiva, que é determinada por aquilo que ele chamou de fatores reais do poder. Essa Constituição efetiva do Estado é um conjunto de fatores reais do poder. Enquanto que a Constituição oficial, a Constituição escrita, na acepção de La Salle, será folha de papel. Folha de papel. Estou dizendo o seguinte: quando eu falo em Constituição oficial, Constituição escrita, é um documento elaborado pelo poder estatal. Mas esta Constituição, este documento elaborado pelo poder estatal, pode não ser respeitado nem pelo povo, nem mesmo pelo poder político do Estado. E este povo, este poder político, poderão seguir normas que não estão escritas na Constituição. Aí sim, La Salle dizia, é a Constituição real, é a Constituição efetiva, que é, na verdade, o conjunto dos fatores reais do poder. Você sabe que nós estamos falando no sentido sociológico. E sociologicamente falando, o Estado é constituído por grupos diferentes de pessoas. Cada grupo tem seus interesses, cada grupo defende seu ponto de vista. La Salle dizia, esses grupos têm poder, e o poder detido por esses grupos é, na verdade, a Constituição efetiva do Estado. Mas a acepção sociológica, o sentido sociológico, foi perdendo espaço e vai surgir um outro sentido, que agora nós vamos falar. O segundo sentido de Constituição que eu trago para você neste momento é o sentido político. É o sentido político. O sentido político foi idealizado por Carl Schmitt. Carl Schmitt. Professor Moura, e agora, como é que eu vou me lembrar na minha prova, naquele clima terrível, que o sentido político, a acepção política de Constituição foi criado por Carl Schmitt? Venha comigo que eu vou lhe mostrar a lógica jurídica. Observe que político tem T. Carl Schmitt tem T. Sentido tem T. Schmitt tem T. Sentido político, Schmitt tem T. Sentido político. Gravou, é muito fácil. O sentido político é de Carl Schmitt. Professor Moura, qual era a concepção de Carl Schmitt? Carl Schmitt dizia que a Constituição é, na verdade, a lei fundamental. É a vontade política. É a lei fundamental. É a vontade política que rege o Estado. Vontade política que rege o Estado. Esta é a concepção de Carl Schmitt. Vamos observar agora o nosso terceiro e último sentido. O nosso terceiro sentido é o sentido jurídico. Eu já falei para você que o sentido jurídico é de Hans Kelsen. O que significa o sentido jurídico? No sentido jurídico, você vai ter que entender que a Constituição tem duas formas na acepção de Hans Kelsen. Ele diz que a Constituição é, na verdade, uma lei hipotética fundamental. E que, além disso, é também uma lei suprema. Logo, você já percebeu que Hans Kelsen está nos dando dois aspectos importantes. Eu tenho o aspecto jurídico positivo e tenho o aspecto lógico jurídico. No aspecto jurídico positivo, a lei fundamental. No aspecto lógico jurídico, a lei hipotética. Muito bem. Agora eu vou trazer para você duas concepções mais modernas. Nós temos a concepção do Petit Rabelais,
Ele diz o seguinte, que é chamado de teoria dos intérpretes da lei. Diz o autor que todas as pessoas que vivem e respiram a Constituição deverão interpretá-la. Em outras palavras, para ele, não é necessário, não precisa, não basta um órgão supremo, um órgão superior para interpretar a Constituição. Tendo em vista que a Constituição é jurídica, mas é principalmente política, ela deverá ser interpretada por todos os indivíduos que vivem no Estado cuja Constituição é esta. Além disso, nós podemos falar também, e eu vou mostrar para você, da chamada força normativa, e esse é importante, força normativa da Constituição de Conrad Hesse. É o seguinte, segundo Conrad Hesse, a Constituição, ela tem uma supremacia, ela tem uma hierarquia, porque ela é superior a todas as outras normas jurídicas. Você percebeu que o conceito de Conrad Hesse parece com a pirâmide traçada por Gibbs. A partir daqui, nós podemos observar que os três sentidos que nós vimos inicialmente e as duas teorias últimas são, na verdade, 5 aspectos distintos de vislumbrar-se a Constituição. Professor Moura, Constituição é tudo isso? Sim, a Constituição é tudo isso. Porque, na verdade, a Constituição é um documento político, social, mas principalmente um documento jurídico. Antes de encerrarmos o nosso tempo, eu vou trazer para você ainda uma coisinha muito importante. Como estamos falando do Estado brasileiro, e nós já vimos o que é Estado, vimos o que é Constituição, surge uma outra pergunta que é muito importante. Quais são os poderes existentes no Estado brasileiro? Quais são os poderes? O artigo 2º de nossa Constituição responde-nos de forma clara e tranquila a esta pergunta. Diz o artigo 2º que o Brasil possui 3 poderes independentes e harmônicos. E são eles: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. É importante você entender para o seu concurso que quando eu falo de poderes, eu estou, na verdade, pensando em atividade típica, em atividade principal que é exercida por este poder. É claro que você também já sabe que quando se fala em poder, é uno, o poder não se divide. Aqui nós estamos, na verdade, pensando nas funções que cada poder vai exercer no Estado. O poder legislativo tem como função precípua, tem como função típica elaborar as normas jurídicas do Estado e fiscalizar os outros poderes. O poder executivo tem como função própria, função básica, constitucional, função precípua, função típica, a função de exercer prioritariamente a administração. E, por sua vez, o poder judiciário tem por função típica o poder de dizer o direito aplicável ao caso concreto, decidindo de forma que não pode mais ser mudada por outros poderes. Aproveitando ainda o nosso tempo, eu vou colocar para você mais uma informaçãozinha. A Federação Brasileira está organizada de uma forma bem sistemática, segundo o nosso artigo 18. Eu vou aproveitar este cantinho aqui, me acompanhe. Quando eu falo de organização da nossa federação, eu vou entender que o Brasil é constituído por um ente chamado de União, os estados, e aqui na acepção de Estado-membro, os municípios e um ente, que não é nem Estado e não é município. É algo que parece com Estado, mas não é Estado. Parece com município, também não é município, que nós chamamos de Distrito Federal. A Federação Brasileira é constituída por 4 entes federativos. Cada ente
entregou ao poder central, que é chamado de República Federativa do Brasil, ou Estado brasileiro, entregou a soberania. E cada um desses entes, inclusive a União, e atenção para cá, a União também ficou apenas com a autonomia. É o que está escrito no artigo 18. São entes autônomos. São entes autônomos. Então vejam, eu na verdade vou ter a União desempenhando dois papéis distintos. A União, quando representa o todo, quando representa o Estado brasileiro, quando representa a Federação Brasileira, ela é soberana. Mas a União, no plano interno, ela é apenas autônoma. Muito cuidado para você não cometer equívoco. É muito simples e eu gosto e quero terminar aqui com um exemplo muito prático. Suponhamos que você vá assistir a uma reunião em um determinado município. E neste município, a reunião que foi convocada pelo prefeito, e o prefeito convidou o governador do estado e o presidente da república. Comparece à reunião o prefeito, o presidente da república e o governador. Pergunta a você, qual o mais importante? Naquele momento, você vai observar e dizer, no município, a principal autoridade do Poder Executivo é o prefeito. Isso aqui é Federação do Brasil. Muito bom e até o próximo vídeo.